Olá pessoal, tudo bem com vocês? E na receitinha de hoje eu vou fazer o bolo com o tema Amiga Sua Louca, recheio de mousse de ninho com geleia de morango. É uma delícia e muito fácil de fazer. Mas antes eu tenho uma super novidade para contar para vocês. Oiê, gente! Hoje eu trago uma super novidade para vocês. Em parceria com a Clarissa Costa, da página Doces Gourmet, estamos disponibilizando para vocês o curso Confeitaria de Sucessos. Para você que ainda não tem muita experiência na área, mas tem vontade de iniciar no ramo, esse curso é essencial, pois além de conter mais de 200 receitas e diversos tipos de recheio de dar água na boca, você vai aprender como conquistar seus clientes e valorizar seu trabalho. O curso irá te ensinar a calcular os custos e gastos ao elaborar uma receita. Você vai saber a divulgar da forma certa o seu trabalho e quais tipos de embalagens corretas para cada tipo de encomenda. E mais, adquirindo hoje comigo, você ganhará mais de R$ 150 em bônus, com cursos extras para agregar no seu conhecimento com a confeitaria. Gostou? Então corre lá na descrição do vídeo que deixei o link disponível para vocês. Iniciando pela geleia de morango, em uma panela eu coloquei 3 caixas de morango congelados e 1 xícara de açúcar. Vou cozinhar até formar geleia. E para nossa mousse, na batedeira eu coloco 2 caixas de leite condensado e 100 gramas de manteiga gelada. Na potência alta, gente, eu vou bater até formar um creme bem esbranquiçado, tá? Eu bati por aproximadamente uns 10 a 15 minutos na potência alta, tá bom? Quando ele chegar nesse ponto, você desliga a batedeira e acrescenta 2 xícaras de leite em pó de boa qualidade. Com o auxílio de uma colher, você mexa o leite em pó juntamente com o leite condensado e a manteiga para não fazer sujeira na hora que você começar a bater. Feito isso, continue batendo por aproximadamente uns 10 minutos, novamente, até ele formar, gente, um creme bem cremoso e lisinho. Olha só a textura dessa nossa mousse. E olha que ela ainda nem está pronta. Na batedeira que eu bati a mousse, gente, eu vou acrescentar 200 ml de chantilly bem gelado e vou bater. Vocês podem reparar que eu nem limpei a batedeira. Eu apenas tirei a mousse, passei para um outro recipiente e comecei a bater o chantilly na mesma planetária mesmo, na mesma tigela, tá? E vou bater até formar um chantilly de ponto duro. Quando o chantilly já estiver pronto, eu vou agregar ele na nossa mousse de leite ninho. E com o próprio fouet da batedeira, eu vou misturar. Olha só que lindo que tá ficando, gente. Olha a cremosidade desse recheio. Fica uma delícia, sensacional e muito levinho. E o sabor do ninho, gente, fica muito presente na mousse, que essa é a intenção, né? Fica maravilhoso. Agora, para dar uma estrutura nessa mousse, eu vou acrescentar 12 gramas de gelatina incolor já pronta. Eu preparei ela conforme as instruções que vem na embalagem. Vou apenas misturar e vou reservar na geladeira. E a massa desse bolo, pessoal, já passei para vocês aqui no canal. Vou deixar o link da receitinha na descrição do vídeo, tá? É muito fácil de fazer. E vou cortar o bolo em 3 discos.
Como vocês podem observar, a massa fica extremamente fofinha e maleável. Essa receita, gente, é uma receita coringa. Você pode usar a receita dessa massa de bolo para diversos tipos de recheio, tanto de chocolate quanto para mousse, frutas, fica a critério de vocês. E para a montagem do bolo, com o auxílio de um plástico filme, eu coloquei o primeiro disco de massa, iniciando sempre pela tampa, porque é mais retinha, e vou umedecer essa massa, né, do bolo com a calda básica de leite condensado diluído em água. Pode molhar bastante, gente, porque fica maravilhoso, o bolo bem molhadinho, não tem nada melhor, né? E com o bolo já úmido, eu vou acrescentar primeiramente a geleia de morango. Olha como que ela fica, gente. Brilhosa e uma delícia. E eu não gosto de picar os morangos bem pequenininhos. Eu gosto de cortar eles apenas ao meio ou então deixar eles inteiros mesmo. Porque como ele vai cozinhar, ele dá uma diminuída, né? E eu não gosto de usar, pessoal, a fruta fresca, principalmente o morango. Porque, em primeiro lugar, tá muito quente. Entendeu? Para azedar o bolo é fácil. Não que vá azedar o bolo, né? Mas eu prefiro usar a geleia. Sem contar que o morango cria água, né? Então, acaba interferindo no resultado final do nosso bolo. Acrescento uma camada de mousse bem generosa e vou espalhar direitinho. Coloquei a segunda camada do bolo e vou continuar umedecendo. Podem observar que eu umedeço bem o bolo. E vou repetir o processo. Coloquei mais uma camada generosa da geleia de morango e vou acrescentar mais uma camada bem generosa da nossa mousse de leite ninho. Espalho bem para a camada ficar bem retinha, bem lisinha. Vou acrescentar, gente, o último disco de massa de bolo. E vou embrulhar e deixar esse bolo descansando na minha geladeira de um dia para o outro. Você pode utilizar, gente, no mesmo dia, mas é bom deixar na geladeira por no mínimo 4 horas para o bolo estruturar bem. Fica bem estruturado e bem gelado, tá? No mínimo 4 horas, porém, se você deixar de um dia para o outro, né, uma madrugada descansando na geladeira, o resultado é ainda melhor. O nosso chantininho. Na batedeira eu vou adicionar meio litro de chantilly. Nunca bata 1 litro inteiro de chantilly, porque o rendimento fica péssimo, não rende nada, você pode perder o ponto do chantilly muito fácil. Então, eu sempre prefiro ir batendo aos poucos. E vou adicionar no chantilly 1 xícara de leite em ninho. E vou bater na velocidade mínima e vou aumentando aos poucos até formar um chantilly, né, um pouco firme, né? Vou deixar ele um pouco firme. Você pode observar que ele cresceu, né? Ele duplicou o tamanho dele. Vou levantar um pouco a batedeira para poder pegar o chantilly da parte de cima. E quando ele separar, gente, das laterais, é porque ele já está no ponto certo, como eu estou mostrando para vocês. Iniciando a coloração do nosso chantilly pelo rosa pink, eu separei um pouco do chantilly e vou colocar o pink da Mix e o vermelho Natal da Arcolor. Vou iniciando, gente, a coloração de pouquinho em pouquinho, para não correr o risco de amargar o chantilly, por mais que ele fique amargo, porém é completamente normal, porque a própria coloração ela tem um sabor um pouco amargo, né? E vou misturando com o auxílio de uma colher o nosso chantilly.
ainda está bastante manchado. E aí eu vou colocar o leite condensado. E vou mexendo vou terminar de mexer, né? Você pode reparar que ele ficou bem lisinho. E aí a cor já tá mais, né, mais viva, mais mesclada. E eu vou deixar descansando, gente. O segredo do chantilly é deixar ele descansar por no mínimo 20 minutos na geladeira. Vocês vão observar que ele fica bem mais intenso a cor, tá? Para coloração preta, eu vou também separar um pouquinho do chantilly. E vou fazer uma mistura do azul marinho, Dark Color, e o preto também Dark Color. E vou mexendo aos poucos, vou repetir o mesmo processo da coloração rosa. Eu geralmente gosto muito de misturar um pouco as cores, principalmente quando são cores bem intensas. Vermelho, preto, marrom, laranja, pink. Ó, você pode observar que ele fica bem acentuado o tom preto. E o preto, gente, é o mais difícil de fazer. Então, geralmente, tem gente que mistura cinza com preto, marrom com preto. Eu gosto muito do azul marinho com preto. Fica bem intenso, fica um preto bem vivo. E como eu já falei, você tem que deixar ele descansando um pouquinho, tá? No vídeo aparece que tá um pouquinho cinza, pois não, ele tá preto mesmo, tá? Deixei ele descansando na geladeira. E para final, o nosso chantilly branco, ele estava pronto e agora eu coloco o leite condensado aos poucos e vou mexendo para ele ficar bem lisinho. Você pode observar que a minha unha tá preta por conta do chantilly preto, que onde ele toca, ele mancha. E vou mexendo com o auxílio de uma colher, gente, e vou deixar ele descansar também um pouquinho para começar a decoração do bolo. Retirei o meu bolo da geladeira e olha como ele fica bem estruturado e retinho, gente. Comecei a espalhar o chantilly na parte de cima, né, o nosso chantininho, e vou levando ele para as laterais. Coloquei uma camada bem generosa do chantilly e vou iniciando, né, na parte de cima e levando para as laterais. E eu vou esticando o chantilly, gente, para ele ficar bem retinho mesmo, viu? Pois dá um acabamento totalmente diferenciado para o nosso bolo. Olha só como ele fica, gente. E com o auxílio de uma colher, eu vou fazendo alguns detalhes na lateral, para não ficar aquele bolo liso, né? Fui fazendo com a colher mesmo. Com a ponta da colher eu vou passando assim, ó, na lateral do bolo e limpando num paninho. E vou repetindo esse processo até ficar assim, bem marcadinho. E com o bico 1M da Wilton, eu coloquei o chantilly rosa numa manga de confeitar e comecei a fazer as rosinhas na parte de cima do bolo. Eu não consegui gravar, gente, toda a decoração do bolo porque eu pensei que estava gravando, mas não estava. Então, eu vou explicar para vocês como eu fiz. Na parte de cima eu fiz essas rosas com o chantilly que eu expliquei como eu fiz a coloração, né, para vocês. E no centro do bolo eu coloquei algumas pérolas, que nada mais é do que chocobol misturado com o pó perolado. Tem pó perolado dourado, tem o pó perolado prateado, eu usei o pérola mesmo, tá? Coloquei o chocobol na parte, no centro do nosso bolo, né?
E fiz conchinhas com chantilly preto na lateral, no rodapé do nosso bolo. Eu ensinei como se faz essas conchinhas no bolo Dois Amores. Eu vou deixar aqui no link da descrição como, o passo a passo, né, de como faz as conchinhas, mas é muito fácil. E eu coloquei os tupers no tema Amiga Sua Louca no bolo. Nas laterais do bolo eu coloquei algumas hashtags que a cliente solicitou para dar um acabamento. E ficou muito bonito. Você pode utilizar o tupper da forma que você quiser, ou você pode deixar ele assim, que ele fica maravilhoso também. E esse foi o resultado do nosso bolo. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Um beijo e até a próxima!